please join us, and welcome Mr. Divaldo Pereira Franco to the stage. Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas, caros amigos que nos acompanham através da internet, nossos votos de muita paz. Rogo permissão para quebrar o protocolo e proferir a palestra sentado por um impositivo médico transitório. Quando contemplamos a sociedade contemporânea, somos dominados por uma grande emoção, porque em todo lugar defrontamos a beleza. Dostoiévski, em plena Sibéria, no exílio, teve a oportunidade de escrever, entre as belas páginas da literatura russa, o seu notável O Idiota. E ali, na solidão, nas terras ermas, dominadas pelo gelo eterno, ele concebeu um personagem. E nesse personagem cristão, colocou uma frase que é sempre atual, particularmente neste momento de inquietudes. Ele faz que o príncipe Michigan tenha a ocasião de dizer que a beleza salvará o mundo. E ao contemplarmos a atualidade, vemos a beleza mesmo no aparente caos. Porque esse caos que os nossos sentidos percebem nada mais é do que uma ordem não conhecida dos princípios básicos da ciência contemporânea. Estamos atravessando desde 18 de abril de 1857, o grave período da mudança que se vem operando no planeta terrestre, no rumo da plenitude, da perfeição. Allan Kardec terá ensejo de escrever, numa das suas obras geniais, a Gênese, no capítulo 18, que os planetas também evolvem, à semelhança da criatura, e qual ocorre, contudo, em a natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, conforme a resposta à questão 540 de O Livro dos Espíritos. E é natural que assim seja, porque a notável espiritista francesa Madame Montgirat teve a ocasião de asseverar que partimos da treva na direção da luz, da ignorância na busca do conhecimento. E é compreensível que na ordem da evolução tudo progrida, tudo alcance estágios mais elevados. E o egrégio codificador, referindo-se ao processo da evolução do planeta, assevera que enfrentaríamos a grande mudança
desde aquele mundo de provas, de expiações, para mundo de regeneração, mas que era natural existir em uma mudança de tal natureza a luta forte das velhas ideias, do mundo antigo, dos hábitos arraigados, defluentes das nossas más inclinações, para gerarem dificuldade e manterem o status quo. No conceito pessoal, por mim elaborado, essa mudança começa a dar-se provavelmente quando Jesus veio ter conosco, iniciando a era da fraternidade, estabelecendo o amor como sendo o pilote sobre o qual se ergueria o templo da solidariedade terrestre. Mas a chegada do Espírito de verdade assinala inegavelmente a grande mudança, porque dá início à era da imortalidade da alma, comprovada à luz da ciência, com os mais avançados equipamentos da cultura de então. E é perfeitamente compreensível que uma mudança radical, profunda em nosso planeta deveria começar, acima de tudo, pelos fenômenos sísmicos, que, aliás, são de todas as épocas, mas cujo resultado emocional seria na transformação das criaturas humanas, na mudança dos valores até então conhecidos, para outras metas mais avançadas e ambicionadas pela inteligência. É natural que nesse mesmo século em que nasce a doutrina espírita, através da codificação, já que os fenômenos espiritistas são de todas as épocas da humanidade, desde as mais antigas civilizações, ou mesmo antes delas, na intimidade da vida tribal, nas escritas rupestres, na mudança do período paleolítico para o neolítico, para a época do aço e para as conquistas que se deram através dos milênios. A transformação moral tem sido aquela que mais resiste aos impositivos para a nossa plenitude. E foi exatamente a partir do século XIX, quando a psicologia pôde adquirir sua cidadania, libertando-se da psiquiatria, por sua vez adquirindo independência da fisiologia e dando lugar a que a anatomia comparada abrisse espaço para novas doutrinas, que o mundo passou a ver a realidade de maneira diversa. Porque exatamente no século XIX que a ciência abandona a metodologia empírica para trabalhar na investigação do laboratório e, através de fatos, demonstrar a legitimidade do ser, a sua imortalidade e a fatalidade à qual está destinado, a plenitude, na linguagem junguiana, ao estado luminoso. Estado esse que, para o notável médico e psiquiatra suíço, foi alcançada por Jesus, na sua plenitude, por Siddhartha Gautama, ao atingir o estado búdico, e sucessivamente por aqueles que conseguiram superar o ego, apagar a sombra e entrar na plenitude do self, compreendendo melhor aquela base
que é a estrutura do ser gerador do universo. E tivemos a ocasião de acompanhar com as conquistas tecnológicas, a partir da era industrial, mudanças jamais pensadas pela sociologia. É de recordar-se que Adam Smith, no século XVIII, estabelecendo as bases de uma sociedade rica, pródiga e trabalhadora, haja cedido a uma visão social e sociológica baseado no trabalho de transformação moral da criatura humana, para que isso possa influir na mudança geral do nosso planeta. Mudança essa que temos trabalhado dentro de uma visão, para Adams, bastante limitada. O progresso apenas do indivíduo e não da família, como a harmonia do indivíduo formando o clã que vai constituir a sociedade. Tivemos oportunidade, então, de penetrar nos arcanos do psiquismo e entender a criatura além da cerebração, chegando ao ponto de compreender a realidade de uma memória cerebral, de uma memória extracerebral, de um ser que é constituído de uma trilogia de energia, a energia densa, ou corpo, uma energia semimaterial, que é o perispírito, e a energia inteligente, o princípio inteligente do universo. E fizemos uma grande jornada tecnológica, intelectual, sem que houvéssemos logrado a transformação moral do indivíduo. A nossa conquista na grande horizontal do conhecimento é fascinante, mas não é correspondida pela nossa grande vertical na busca da plenitude. E para que possamos entender como se dá essa transformação, que alguns têm vaticinado de maneira apocalíptica, através do terror, das guerras, das pestes, dos terremotos, maremotos, das manifestações da natureza revoltada, vale a pena evocarmos que, talvez, sim, talvez não, mas pouco importem essas convulsões orgânicas no planeta, se não houver uma convulsão profunda na criatura para entender a realidade da vida. E peço permissão para fazer uma ligeira análise sociológica do século XIX, partindo da Primeira Guerra Mundial, que os estrategistas militares tiveram ocasião de dizer que seria a guerra que terminaria com todas as guerras. A evidência pelos fatos tem demonstrado que se equivocaram, porque logo depois, a Segunda Guerra Mundial foi muito mais perversa. A criatura humana libertou o lobo que dormia dentro do ser, e acompanhamos a destruição de 60 milhões de vidas, graças ao desequilíbrio fanático de uma personalidade esquizofrênica, portanto psicopata. É nesse período da Segunda Guerra Mundial que a sociologia experimenta os golpes de natureza ético-moral. A nossa moral e a nossa ética eram sediças, porque estava estabelecido que pertencia a determinados preceitos, regras, dogmas e medos. A castração imposta pelas doutrinas religiosas haviam limitado o indivíduo a temer quando o objetivo da vida é amar. E graças a isso,
Havia as ligas de natureza moral, as entidades que deveriam preservar os valores éticos, particularmente neste país, com a inovidável Liga da Decência, que estabelecia o que era permitido e aquilo que era proibido ante a concepção de um pequeno grupo de indivíduos, certamente atormentados, que mais se compraziam em negar do que em educar. É nesse período que o pensamento de Jean-Paul Sartre sai dos esgotos de Paris, na sua condição de partisan, de lutador pela liberdade da França, para se transformar em uma proposta sociofilosófica de natureza existencialista. As velhas doutrinas que estabeleceram as regras do bem proceder cederam lugar ao pensamento do eminente pensador, que havia compreendido que todos aqueles valores éticos eram apenas conceptuais, que durante a Segunda Guerra Mundial, pais entregavam suas filhas à soldadesca por uma barra de chocolate, e religiosos lutavam, deixando de lado as suas convicções, para negociarem com os vitoriosos de algum momento. E Sartre, desanimado ante as propostas apresentadas desde o iluminismo, o positivismo, achou por bem dizer que a vida deveria ser vivida intensamente, como a cada qual aprovesse, porque de repente caía a bomba e tudo se aniquilava. É desse porão onde os esgotos de Paris dão uma grande contribuição através das ratazanas para matar a fome dos cidadãos, que vai surgir um pensamento ético estranho, particular, na Argélia, então, possessão francesa. Um jovem que se atribuía o título de discípulo desse notável pensador, escreve um livro e ganha o Nobel. Ele havia apresentado uma ideia estranha a respeito da sociedade. Nessa obra, que tem alguns traços autobiográficos, ele terá a oportunidade de dizer, com todo o pessimismo, qual é o sentido da vida. Esse sentido da vida, para ele, nada mais seria do que o momento que passa, que oferece sensações ante a morte das emoções. E concebe uma página histórica para bem retratar o que seriam aqueles anos 39 e 45, já que a sua obra foi publicada em 1942. A obra recebe um nome peculiar, bem característico do seu conteúdo: O Estrangeiro. E esse estrangeiro é um personagem muito peculiar nos dias da atualidade. Assevera que o indivíduo vivendo em Argel, na grande capital do país, submetida ao totalitarismo da França, não havia experimentado durante a sua vida nenhum prazer, nenhuma emoção, e desejaria dizer que a síntese que me permito fazer tem a minha própria emoção, baseada no fato narrado por esse espírito glorioso e atormentado. E aquele jovem que consegue entrar na universidade não experimenta o júbilo do triunfo de depois, nem as emoções do sexo consegue produzir-lhe qualquer alteração de conduta. Mas naquele verão em especial, ele estava na praia
e começa uma discussão sem sentido com o árabe. E porque a sua vida é destituída de emoções, ele mata o árabe diante de várias pessoas que se tornarão testemunhas no julgamento ao qual será encaminhado. Mas, concomitantemente, antes de ser levado ao cárcere, ele recebe uma notícia do interior que a sua genitora havia desencarnado e parte para lá. Afinal, a sua mãe não era outra coisa senão uma pessoa a mais. Não havia nele qualquer emotividade. Chegando à aldeia em que ela falecera, ele vai enfrentar os prejuízos, conceitos, as opiniões que constituem a cultura social localizada. E vai visitá-la. Ali estava ela, diante de uma essa modesta. Mas ele não sente nada. Era apenas um corpo que se cadaverizou. Pelo contrário, sente muito calor. E não tem necessidade de ficar. Já se havia justificado. Estava presente. Havia cumprido com o dever social, sem nenhuma participação emotiva. E Alberto Camus estabelece que aquele momento foi tão desagradável na sua vida, que o levou a passear um pouco pela aldeia, para nada ver como era do seu hábito. Resolveu ir a uma matinê. E ali na matinê ele encontra uma jovem com quem mantém um diálogo. Fazia muito calor, repito. E ele foi convidado a visitar o apartamento da jovem, com que anuiu. E passou uma tarde que seria agradável, mas indiferente. A tarde poderia ser também na praça, em qualquer lugar. Não havia emoção no seu comportamento. Mas ele volta para acompanhar os momentos finais daquela vigília. E quando o enterro parte na direção do cemitério, desagradável, ele volta a Argel. Mais tarde, vai convocado à prisão. E o seu julgamento para ele é algo não patético, mas ridículo. Ele olha as pessoas que foram ver aquele julgamento arbitrário. Ele era inocente. Afinal, foi o árabe quem o provocou. E ele reagiu como qualquer pessoa o faria. Nada mais do que isso. No entanto, a sua surpresa é muito grande, porque a acusação fala a respeito do seu caráter. Era um mau filho. Mesmo diante do esquife da mãe, não chora. E isso é um pecado. É indesculpável. Porém, muito pior, um crime hediondo, é enquanto a mãe está sendo velada por carpideiras e por estranhos, ele está em uma matinê, divertindo-se, ou está no leito desagradável de uma mulher equivocada. E esse é um crime imperdoável. Ele sorri. Afinal, qual era o mais grave? Era não gostar ou não sentir nada por sua mãe, ou matar um árabe. Qual era o sentido desse julgamento? E o acusador, em determinado momento, mas isso não é tudo. Antes, ele havia assassinado um homem friamente, com indiferença. E então temos que o julgar, porque é um homicida cruel, portador de ausência de sentido, de dignidade humana. E ele olhava o rosto das pessoas. As pessoas estavam contentes com a sua desgraça. Eram desgraçados também. Estavam projetando nele as suas falências, as suas angústias, os seus conflitos e complexos de inferioridade. Muito bem. Chegou o momento da decisão final. O juiz não estava muito preocupado com sua vida. Bem, nem com a justiça, mas estava ali porque era a sua função. Olhou para ele e perguntou, arrependido. Ele inquiriu, de quê? Não sei por que a pergunta.
mas não tem arrependimento de haver sido um filho ingrato, perverso, indiferente à morte da própria mãe? Não, porque ela sempre para mim foi morta. Então eu não estou, mas eu estou sendo julgado porque pelo árabe ou pela minha mãe? Pelos dois. Exatamente pelos dois. E eu condeno a guilhotina. A palavra soou-lhe estranha, porque ele se lembrava assim da guilhotina. A guilhotina foi um engenho pensado por um médico em plena Revolução Francesa, para tornar a morte mais rápida e poder-se matar um número maior de pessoas. Sim, a guilhotina. Aliás, seu nome vinha do nome do autor, Jean Guillotin. E era por isso que ele ia ser guilhotinado. Curioso. Guillotin morreu na guilhotina, nos dias do terror. E isso era paradoxal. Então, o que é a vida? O que é a vida? O que é a morte? Qual é o sentido existencial? E não deu importância. E no dia seguinte, no pátio da prisão, diante de pessoas que se foram com prazer, vendo a cabeça rolar sobre um cesto e o tórax cair para trás, deve ter sido interessante, ou seria interessante. Ele olha a lâmina que vai descer celery e sente uma emoção, pela primeira vez. Era tarde demais, mas ele agora sorriu, ele sentiu uma emoção, ele desejava viver. Viver é tão bom, sorrir com as crianças. E ele lembrava de quando era criança, que não sorria, acompanhar a expressão melancólica de um idoso. Mas ele não era idoso, era jovem, ainda não alcançara os 30 anos. Ele olhou para a face das testemunhas e teve vontade de rir. As pessoas pareciam desfrutar do crime, porque matar é crime. Ele pode ser legal, mas o fato de ser legal não deixa de ser um crime contra a vida. Ou ele estava pensando, e pensando com emoção. Então, colocaram-lhe o capuz, mas ele retirou. Ele que não havia olhado a vida, queria olhar a morte. Queria olhar as pessoas, esbugalhar bem os olhos e imprimir naquelas mentes o que era morrer. Veio o algoz e dobrou-o sobre o cepo. Ele ainda procurou ajeitar o pescoço, mas não houve tempo. A lâmina desceu e a cabeça saltou do cesto, que foi recolhido. É curioso perceber o pensamento do autor, que vai ganhar o Nobel e que em apenas 3 anos o seu livro vai traduzido a 30 idiomas. E se torna best-seller naqueles dias da guerra e no após-guerra. E até hoje, O Estrangeiro, alguém também desejou traduzido como estranho. Esse indivíduo alienado, essa sociedade indiferente, que tem uma preocupação muito grande em prestar conta aos outros, que se dizem interessados, mas não estão interessados, dentro de um contexto social masoquista, ao mesmo tempo indiferente da realidade da vida. E essa influência do após-guerra se vai alargando quando Madame de Beauvoir compreende a necessidade de libertar a mulher do tacão do homem e dá o primeiro exemplo com Sartre. Realiza o consórcio matrimonial, mas cada qual vai morar na sua casa. Afinal, o matrimônio é um contrato comercial como outro qualquer, com determinadas regras. Qual é o sentido moral desse matrimônio? Escreverá também a grande existencialista, que irá para as ruas de Paris bradar a respeito dos direitos da mulher. E nasce
uma filosofia beatnik, a filosofia de cada qual fazer o que lhe aprouver, porque a guerra, que deveria ter terminado as guerras, agora a última, não acabou, porque surge o pensamento marxista. De repente se procura uma solução para o capitalismo cruel, conforme era denominado, no pensamento de Marx, nas ideias de Lenin, e também no pensamento daqueles que irão governar a Rússia com uma impiedade inigualável, superando mesmo Stalin, a perversidade de Hitler, porque é provável que Hitler haja mandado matar 6 milhões de judeus, alguns milhões de ciganos, de homossexuais, de meretrizes, de estrangeiros que eram pegados nas ruas em que o Terceiro Reich havia dominado e estivesse sem credencial, espanhóis, húngaros, polacos, etc. Mas Stalin teria mandado assassinar a mais de 12 milhões. E, no entanto, as conveniências fizeram silêncio sobre o crime hediondo desse homem que, se não se aliasse com os grandes protetorados, a Inglaterra, a França, depois a América, após Pearl Harbor, naturalmente hoje estaríamos subservientes às repúblicas socialistas soviéticas que fracassaram recentemente. Então a crueldade de Stalin vai amedrontar o mundo e a proposta marxista se alarga quando a América, a grande mantenedora da liberdade, a mãe da democracia, recebe no seu seio um personagem especial que cria o FBI. E a perseguição ao comunismo se faz tão impiedosa quanto a caça dos comunistas àqueles que se lhes opõem. É o grande período dos anos 46, 48 na América, em que Charles Chaplin é expulso e vai para a Suíça, porque a América estava em convulsão. O período beatnik, o poder da força, e logo a Ásia chama a atenção do continente norte-americano. A guerra da Coreia, aquela península distante, que estava sendo dominada pelas forças vermelhas, desse poder inexorável, ateu, destrutivo de vidas, porque não se tratava de um socialismo, não era a herança do socialismo que Marx deveria ter herdado dos seus mentores intelectuais na Inglaterra. Era nada mais, nada menos do que a perversão dos valores, a destruição do cristianismo, a luta pela dissolução da família em uma manifestação existencialista de prazer. As universidades da grande Baía de São Francisco receberão a presença de um homem muito especial. Ele era comunista, era filósofo, Herbert Marcuse, e veio naturalmente lecionar em Berkeley. Os Estados Unidos colocam o tio Sam na rua e falam da guerra. Ele aponta para a juventude e a convoca. Mas Herbert Marcuse propõe: não faça a guerra, faça o amor. Era uma proposta saudável na aparência. E como a Constituição americana permite o indivíduo, por questões religiosas ou idealistas, partir para a guerra ou não, fazendo serviço militar dentro do país sem armas, vários jovens ergueram-se, exatamente quando, conflagrada a Coreia, pede cada vez mais almas jovens, corpos universitários, para morrerem por uma causa absurda, segundo alguns autores da época.
E é exatamente nesse momento em que 4 jovens de Liverpool, na Inglaterra, resolvem apresentar uma música diferente. Ninguém aguentava mais a velha tradição, quase monótona, da valsa, da dança corpo a corpo, ou da música romântica do Caribe, a rumba, toda a manifestação da sensualidade morena que alcança as melodias mexicanas que tomam conta do mundo. E nesse momento os 4 rapazes sonham com a música ingênua, a rua pela qual passamos, a nossa barbearia, e comovem a Inglaterra. Fazem uma fotografia atravessando a rua marcada por onde eles passavam todo dia. 4 rapazes pobres, mas músicos. Então um deles se destaca, e lembrando-se da palavra beatnik, dá ao grupo o nome de Beatle, tirado de beatnik. É o grupo do prazer, da ingenuidade, comove o mundo. Até o momento em que esse mesmo jovem diz: nós somos mais famosos do que Jesus Cristo. Toda a sensibilidade religiosa ficou eriçada, mas era mesmo. Eles venderam tantos discos quantas Bíblias haviam sido vencidas. E se dançou muito mais os Beatles do que se orou a Jesus Cristo. Mas também tinha o outro lado doce. Quem é que não foi tocado por Yesterday? A música suave e doce, cheia de evocações da alma de John Lennon. Até o momento em que apareceu um guru que olhava uma flor e sorria, dando paz. Eles passaram a ter necessidade de paz. Era uma revolução, era uma nova sociedade. Uma jovem também inglesa, chamada Mary Quant, porque naquela época uma mulher bela era uma mulher que tinha o corpo de violão, de violino ou de violoncelo. Mas agora Mary Quant foi desfilar em Carnegie Hall ou no Albert Hall em Londres, e é como as regras da etiqueta e da decência dizia que uma mulher decente tem que se vestir decentemente. E para ser decente, a saia devia ter um palmo abaixo do joelho. Mary Quant obedeceu, um palmo acima do joelho. E nasceu a mini saia. A mini saia enlouqueceu o mundo. Eu me recordo de uma frase de Victor Hugo, em 1880, quando voltou à França: nada mais belo e sensual do que o calcanhar de uma mulher levemente velado por uma veia, uma meia. Coitadinho de Victor Hugo, porque a mini saia não velava nem o sapato. Mas como o brasileiro é ardente, e as praias de Ipanema ainda são as melhores do mundo, melhores do que a Riviera Francesa de Mônaco, então naquelas praias ardentes nasceu biquíni, em homenagem ao local em que se experimentaram as primeiras explosões atômicas, na ilha de Biquíni, e o mundo revolucionou. Nesse momento aparecem os 3 dias de sexo, de droga e de rock em Woodstock, em 1968. E naquela granja de New York, 800 mil jovens vão viver a flor e o sexo. Porque para fazer sexo não precisa amor. E os animais o fazem muito bem. Agora, se se tem amor, o sexo é muito melhor. Porque ele não é o agente, ele é o complemento. É aquela fruta maravilhosa que se coloca acima do bolo para dar o maior prazer. Então a humanidade enlouquece. Vamos viver o agora. Mas vem o guru ensinar imortalidade. Eu me lembro dele no Copacabana Palace, que eu li no jornal. Ele sentava e a pessoa pagava $50. Ele olhava a rosa e ria.
E todo mundo olhava a Rosa e ria. E aí era uma nova mentalidade. E então os Beatles tomaram conhecimento dessa paz que vinha da Rosa, ou do sorriso, e foram à Índia, levando uma jovem que se casara recentemente com Frank Sinatra, New York, New York, como ele preferia ser chamado. E então ela havia também recebido o prêmio Nobel, não, o Oscar, pelo bebê de Rosemary. Então o mundo estava nessa convulsão de prazer, de exterioridades. O guru recomendava uma vida vegetariana, uma vida casta. Mas como era possível, depois da película dos Beatles, O Submarino Amarelo, ter uma vida casta? Mas pouco importa qual é o sentido de casta, tem uma variedade muito grande. Até o dia que eles surpreenderam o guru comendo um sanduíche de mortadela. Foi um desastre. E também a jovem, o guru olhava para ela, e aquela mãe, aquela Rosemary da película, voltou decepcionada com os Beatles. E daí a pouco tempo, despindo-se e deitando-se numa cama com Rosemary, ele, John Lennon, terá a ocasião de dizer: o sonho se acabou. Acabou a fantasia, a viagem para o Ocidente, a droga, não resolve a problemática do mundo interior. Mas o mundo, nesse momento, avolumou-se em toda a produção militar para evitar uma guerra. Era a Guerra Fria. Desejava-se colocar na Lua uma base militar. Era o telefone vermelho em Moscou e outro na mesa do presidente na Sala Azul em Washington. Porque a guerra era questão de quem disparasse primeiro. É nesse período que, num diálogo muito amigo com Chico Xavier, ele tem a ocasião de me dizer: o amor de Jesus pelo planeta supera tudo que se possa imaginar. Porque foi nesse período, aproximadamente, que Yuri Gagarin fez a volta à Terra no Sputnik. E ao saltar deu uma frase de uma profundidade marxista rasa: eu estive além das nuvens e não vi Deus. Que coisa, que prova científica de que Deus não existe. Eu fiquei impressionado quando esse super-homem disse essa frase impressionante pela vacuidade. Ele não havia encontrado Deus, mas os que foram depois, principalmente o anjo da Apolo 13, que não somente saiu além das nuvens, mas aluniçou, ele viu Deus no silêncio lunar, na imensidão do infinito, olhando a terra como sendo a lua da lua. E ao voltar, foi procurar na mística da viagem interior a sua comunhão com Deus. Modificava-se o pensamento sociológico. O marxismo não trazia nada de útil para a sociedade. Não era uma proposta sociológica, a semelhança do amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. De ser feliz com o que se dá, não com o que se recebe. A palavra daquele homem que dividiu a história vai agora tocar os corações. E estamos por volta de 1980. A terra freme e a herança de Woodstock vai aparecer em um jovem cabeleireiro de Los Angeles, um rapaz homossexual, que de repente apresenta um sinal na face, o câncer de Kaposi, e disfarça com maquiagem pesada. Mas em um mês, o aparelho digestivo está coberto de aftas, e ele morre em decomposição cadavérica antes da morte. Vai sepultado sem diagnóstico da causa mortis. Mas o Serviço de Saúde da América anota esse estranho procedimento. E em Miami também morre um outro jovem homossexual,
Mas o mesmo se dá em Nova York. O comissário de bordo de uma companhia aérea europeia mantém um diário. No seu apartamento ele está em decomposição e morre. E quando consultam o diário, descobrem o número enorme de parceiros com quem ele mantinha relacionamentos sexuais. E se dá um grito, porque no Rio de Janeiro também, em São Paulo, estava chegando a epidemia denominada AIDS. Essa epidemia para a qual a sociedade não estava preparada. Epidemia que se encontra o seu vírus no macaco verde da África e que certamente desceu da árvore para o ombro da africana e desceu para a medula, onde ficou inoculado e fica por 10 anos, até aguardar que uma infecção lute contra o sistema imunológico. E então ele se apresenta devorador e se transformou na lepra dos anos 80. A caça à bruxa neste país e noutros foi piedosa. Em New York, muitos morreram embaixo dos viadutos, porque os hospitais não os aceitavam. Eles padeceram horrores e perseguição da Ku Klux Klan. Experimentaram toda a perversidade da ignorância. E as pessoas foram tomadas de horror, porque não sabiam exatamente como era o contágio. Sim, deveria ser por um fluido pelo sangue. Até que os laboratórios na América e o Pasteur em Paris fizeram o coquetel anti-AIDS, que vem sendo aplicando, mas não curando a AIDS até hoje. Experiências modernas dizem que é possível, mas o vírus tem uma versatilidade muito grande, ele muda de constituição. E a vacina para o vírus 1 não é útil para o vírus 2. Não seria isso a mudança não esperada da transformação moral da Terra, da vulgaridade, da promiscuidade sexual? Surge agora um grito, não é moral, é higiênico. Fazer sexo, sim, mas sexo com segurança. O que seria um sexo sem segurança? Era um sexo promíscuo, sem dignidade, animal, grotesco. Não era o amor, nem era a função sexual. É a sede de prazer, a busca da sensação, porque a emoção morreu por falta de amor. Então, nesse barato dos anos 80, os jovens que partiram para o Oriente em busca de paz, os mantos amarelos, aqueles que queriam meditar, encontrar fora o que lhes faltava dentro, voltaram para o mundo, na Europa, na América. E nesse momento culminante, vê-se a possibilidade do terceiro milênio. A humanidade vive de sonhos. E que deitaríamos a 31 de dezembro do século anterior e acordaríamos no dia 1º beijando-nos fraternalmente o século do amor, o terceiro milênio das tradições. E quanta bobagem se publicou sobre o terceiro milênio. Porque, afinal de contas, o terceiro milênio tem 1000 anos. Se começa no dia 1º de janeiro, não sabemos se termina entre 31 de dezembro, lá depois. Então, os conceitos sociológicos mudaram. Foi necessário buscar-se uma filosofia nova, buscar-se alguma coisa que desse estrutura. E então se percebeu que o fluido sexual, o fluido do sangue, são os veículos que conduzem o vírus HIV. São eles a porta. Então podemos ter saúde se saudarmos a nossa vida com a mensagem da higiene e tivermos dignidade em nossos relacionamentos afetivos. Porque o sexo tão decantado, tão perseguido, tão abraçado, aqui na América, vai experimentar uma mudança grotesca quando um casal apresenta um relatório a respeito da união sexual.
Esse relatório abala a América. E a mulher vai agora contar em segredo a esse casal que faz pesquisa o que ela sente no lar, como é a sua vida doméstica, o que é que significa a união conjugal, a ausência de respeito do homem por ela. É como se nós voltássemos à mitologia grega, a Zeus e a Hera. Quem que sente mais prazer? Perguntavam os dois, a mulher ou o homem? A mulher vivia castrada, porque estava inoculada de que sexo é pecado, sexo é coisa imunda, apresentando uma moral que não existe. E eu sempre me recordo do apóstolo Paulo, aliás, que me foi apresentado por Chico Xavier, o venerando apóstolo do mundo novo. Romanos 14:14. E uma coisa só é imunda para quem tem a mente imunda, para esses é imunda. Paulo se referia às abluções, mas o Chico me disse, podemos alargar a qualquer uma coisa. A imundície não está no fato em si, mas no ato pelo qual nós praticamos o fato. Então vem este momento em que a liberação sexual dá à mulher a liberdade de agir. Neste momento, a América recorda aquele 9 de março de 1817. Recorda-se quando 142 tecelãs são queimadas vivas em Manhattan, pelo crime de irem à rua com cartaz pedindo para que as horas de trabalho fossem diminuídas. Eram 16 horas para um salário miserável. Então a polícia montada reúne-as numa casa de madeira, prendem-nas e tocam fogo e morrem todas. Aí nasce no dia 9 de março, o Dia da Mulher, o direito de ser livre. E uma feminista alemã propõe em 1900 os direitos da mulher no encontro internacional. E no último, estavam 174 países representando a mulher. Mudou completamente o comportamento, mas mudou de uma forma tal que a mulher foi imitar o homem no que ele tem de pior. Aquilo que o homem deseja largar e não consegue, ela pegou, para mostrar que ela também tem coragem de ser tão ruim quanto o homem é. E vemos agora um feminismo tresvairado, com o direito de matar, que o feminismo tanto exige. O corpo é da mulher, mas o corpo que está no seu corpo não é dela. E é tão estranho porque o seu corpo produz enzimas que tentam expulsar aquele corpo que não é dela e que tem direito à vida. Até mesmo nos casos de estupro, quando ela foi violentada, não tem o direito, porque há leis da sociologia espírita que vão explicar qual é realmente o sentido da vida. Este sentido da vida é exatamente a polimorfia das existências, porque a vida, como dizia Paulo, é única, mas as existências corporais são várias. Fora do corpo, dentro do corpo, estamos na vida. Então nosso objetivo é respeitar a vida e traçar normas de existências que nos estão aguardando para o processo de adquirir esse estado de individuação no pensamento junguiano. Então a doutrina espírita chega com uma filosofia sociológica capaz de enfrentar as dificuldades e as transformações que se estão operando já desde há muito em nosso planeta, que está deixando de ser mundo de provas e de expiações para se tornar realmente mundo de regeneração. E sabem por quê? Porque nunca houve tanto amor na terra como hoje. Jamais tantos fizeram tanto pelos seus irmãos. Recordo-me de Winston Churchill. Jamais tão poucos, gritou ele em Londres,
apesar da sua depressão crônica. Nunca tão poucos fizeram tanto por muitos e salvamos a sociedade do tacão da escravidão. Então, essa realidade da reencarnação apresentada pela doutrina espírita é fato de laboratório. Essa memória extracerebral foi testada aqui, em Miami Beach, ali no hospital, quando nós vimos de para cá, por um homem admirável, que teve a coragem de perscrutar a mente, de encontrar a causa anterior das aflições atuais e escrever obras magistrais, confirmando a tese da reencarnação. Então nós estávamos em uma mudança muito grande no começo deste século, quando tivemos a prova fundamental e apocalíptica daqueles seres que vêm à Terra periodicamente na missão desastrosa de nos ajudar a progredir. Quando as Torres Gêmeas, a Casa Branca, o Pentágono foram covardemente atacados. Quando o terrorismo internacional deu início a uma nova sociedade, a sociedade da desconfiança, não confiar em mais ninguém. A tragédia, e depois para as diversas formas de terrorismo, o lobo solitário que está no meio de nós, aquele indivíduo psicopata que é estimulado pela tragédia, está dentro desse programa de transformações, no qual nós seremos talvez o cordeiro imolado, mas não o lobo devorador. E essa doutrina extraordinária que é o Espiritismo vem nos conclamar a construção do mundo melhor, que é o mundo de regeneração. Eu sois vós, vós sois mim. E estabelecermos esses liames de perfeita solidariedade, porque o mais terrível inimigo da vida é a morte. Mas o Espiritismo matou a morte, e a morte desencarnou, então não há mais motivo para temer a morte. Nós agora somente tememos a vida, porque os maiores perigos estão não na morte, mas no relacionamento antes da morte. Ainda um dia, conversando com o venerando apóstolo Chico Xavier, eu perguntei ao passante: Chico, você tem medo de morrer? Ele disse: não, Divaldo, eu tenho preocupação com o morrer, porque morrer é ter a problemática. Nós temos a ausência de oxigênio cerebral, ter a morte cerebral, a morte do tronco encefálico, mas o morrer, o derrame cerebral, a dispneia longa, o Alzheimer, esses parentes nossos que vão desaparecer da nova era, as leis divinas de evolução não vão mais necessitar dessas calamidades, como daquelas epidemias que foram superadas, das vacinas que foram trazidas para salvar o mundo, através de um homem que não era médico, qual foi Pasteur. Mais de 1 milhão de pessoas morriam de hidrofobia na Europa. E ele, que foi expulso da Sorbonne, porque não era médico, foi trazido com loas e glórias, a ponto de ser conhecido como o pai da microbiologia. Então nós fomos avançando e temos agora a doutrina que nos dá vida e que nos ensina a amar. Estávamos há poucos dias em Curitiba, também em conferências espíritas, e víamos 11 mil pessoas no auditório, 200 mil na internet, acompanhando, buscando informações novas desta era de amor que também já chegou na Terra. Muitos amigos me perguntam: você acha que o mundo está melhor? Nunca esteve tão bem. É que o mal calça tamanco para fazer zoada, e o bem calça sandália de veludo para não chamar a atenção de ninguém.
Então nós achamos que tudo está perdido, mas a cada momento eu me comovo com gestos de bondade, com as lições de amor. Depois que eu comecei a ter essa problemática do ciático, que eu estou achando ótima, principalmente quando eu chego a Miami, que de cadeira de rodas eu passo logo. Não entro naquela fila de 2 meses. Eu digo, ai meu Deus, que não passe tão cedo ou tal. Mas eu tenho visto quanta bondade, estranhos se preocupando. Eu tenho tomado remédios muito fortes, às vezes fico um pouquinho tonto. E quando eu vou oscilar, várias pessoas correm e me seguram. Nunca pensei que as pessoas fossem tão gentis. E diz assim, venha meu velhinho. Isso não está no esquema, absolutamente. Porque ainda há pouco alguém me disse, mas de volta está melhor do que o ano passado. É lógico, eu vou morrer de paralisia infantil. Mas este é o mundo novo que Allan Kardec nos trouxe, que o egrégio codificador da doutrina nos trouxe. Amar, não tenha medo de amar. Eu gosto muito do filósofo Rollo May, americano. Ele foi teólogo. E ele disse que nós chegamos a esta situação por causa de 3 ismos: consumismo, sexismo, individualismo. E que a solução era amar. Porque nós, os seres modernos, temos medo de amar. Eu achava que não. E fiz uma enquete. Perguntei aos 20 amigos se tinham medo de amar. Não, medo não. Mas eu não vou me prender a ninguém. Não, estou perguntando se você quer amar. Não, porque amar é prender. Digo, não. Amar é libertar. A gente liberta o ser amado. A gente sorri com a lembrança de ser amado. Amar é a coisa mais gostosa que existe. A gente deve amar até por astúcia, porque a gente fica mais simpático, a gente ri mais. É o maior medicamento para rugas, porque quem ri tem menos ruga. Aliás, é de Jung a teoria. A pessoa extrovertida vive mais do que o introvertido. O introvertido move 14 músculos para fazer a carantonha. O risonho, o risores, 2 músculos, o risório. E fica aquele rostinho lindo de Frankenstein. Então, essa doutrina nos trouxe um mundo de regeneração, não de pavor, mas de esperança. Eu sinto uma alegria imensa. Pela misericórdia divina me está permitido viver esta hora. Nós fomos convidados por Ele. Eu vos convido ao banquete nupcial das virgens sãs, não das virgens loucas, que estão gastando azeite inutilmente. Eu vos convido para o telhado, não desça, porque a minha mensagem virá pelos telhados. Quanta sabedoria daquele homem invulgar! Na hora que nós procurarmos entender a mensagem desse homem que nos fascina e que levou Allan Kardec, a razão, a lógica, como muito bem disse Flammarion, le bon sens incarné, esse bom senso encarnado, a apresentar a questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual o ser mais perfeito que Deus nos ofereceu para servir-nos de guia e modelo? Eles disseram num doce francês a resposta mais curta da filosofia universal: Jesus. Em espanhol acrescentaram, porque espanhóis não são boa coisa. Vede a Jesus. Então, Jesus, Kardec se fascina. Ele sente que Jesus é realmente esse zênite, esse nadir, é essa ponte entre tu e o abismo, entre nós, longínquo, e esse Deus que está propínquo em nosso coração. E restaura o Evangelho, apresenta uma filosofia suave. Quem é tão pobre, quem é tão infeliz, quem é tão destituído de valores, que não pode sorrir, que não pode dizer a alguém: olá, eu escrevi um artigo, me permitam esse eu, e coloquei como título Você Está Sorrindo, que me foi narrado por uma socióloga gaúcha, Diná Rocha, cunhada de Cecília Rocha, um dos apóstolos da evangelização infanto-juvenil. Ela estava na feira livre e uma funcionária doméstica
De repente começou a gritar: meu Deus, fui roubada, fui furtada, meu Deus, aqui está a bolsa. Tiraram a bolsa da sacola. E ela começou a chorar, as pessoas pararam, no tempo que se parava para ver a dor de alguém e ajudar. De repente aparece um pivete, termo pelo qual eram conhecidos os meninos de rua. E ele vem assim: senhora, encontrei a sua bolsa. Havia sido ele. Encontrei a sua bolsa, senhora. Encontrei a sua bolsa, tome a sua bolsa. Ela então pega a bolsa e agora ela está sorrindo assim: ó, meu filho, eu lamento não lhe dar uma gorjeta, porque o dinheiro não é meu. Não precisa, a senhora já está sorrindo. Quem é de nós não pode fazer alguém sorrir? Dizer que a vida é bela, e a vida é o que dela nós fazemos. Então ajudarmos nessa mudança de paradigma. Esse mundo não será através de desgraças, não, será através de bênçãos. A bênção do amor vai substituir a triste herança do ódio, da malevolência, da suspeita, porque essas vozes que descem à terra como exército, com seu general à frente, ou essas estrelas que caíram dos céus para iluminar o mundo. Bem-aventurados somos nós, porque temos a oportunidade sublime de amar, temos a chance maravilhosa de servir e de preparar os dias de amanhã. Alguém me perguntou recentemente: você já está na hora de morrer, não, Divaldo? Eu então, que sou de muito bom coração, disse: é, mais ou menos como você, porque todo mundo que previu a minha morte morreu. E eu não, eu aqui estou, graças a Deus. Me escreve, ele queria marcar uma palestra para 2020, digo: não posso, muito longe não posso, me escreva em 2020. E até que alguém escreveu uma carta curiosa e publicou no Face. Eu também dei o Face, que sou filho de Deus. E resultado, temos que calar, Divaldo, não há jeito, porque calar baiano é dividir o Brasil em duas eras, a era do futuro e a era do presente. Mas aí o paraense fala, não tem jeito, porque Castelo Pará dá resistência para 1000 existências. Então, nós temos esta honra imensa. E quando o amigo diz: você não tem medo de morrer? Eu digo: não, eu desejo. Porque o corpo está um pouquinho atrapalhado, a alma está nova. E eu estou ansioso para ir voltar correndo, porque eu adoro a vida. E eu quero ver a madrugada da era nova. Eu quero ver o sol nascer. Eu quero ver novamente as crianças sorrirem, acabar a peste, acabar a crueldade, acabar todas essas angústias que tiram momentaneamente a beleza de uma tarde de sol ou de uma noite de luar. Então, não esperemos cataclismos, mas esperemos a transformação moral de cada um de nós para esse mundo maravilhoso. Não nos queixemos. Estamos com esse transtorno emocional, da queixa, do pessimismo, esse masoquismo. Eu tenho uma amiga que é tão masoquista, que diz: Divaldo, eu sou tão infeliz, que graças a Deus eu sou infeliz. É o máximo do masoquismo. Nós temos tanto que esse Pai Celestial nos deu. Quando eu vejo aos 90 anos, lúcido, e eu vejo pessoas de 70, aí eu me comparo e agradeço ao Senhor da misericórdia, que atendeu a minha súplica de me auxiliar a ser o servo do servo, o co-servo, a ser esse companheiro que vai varrendo a sala, depois todo mundo sai, recolhendo as flores murchas do chão, colocando a cadeira no lugar para o lindo espetáculo. E vou concluir com uma imagem de Chico Xavier, homenageando este apóstolo. Estávamos à sombra do abacateiro, uma árvore no bairro dos Pássaros Pretos e Uberaba. E eu sempre ia e ficava entusiasmado. Deus me deu a honra de poder ver um apóstolo em carne e osso, mas um apóstolo com todas as letras. E eu ficava tão alegre, ficava sorrindo, jubiloso. E então eu encontrei vários amigos e falei assim ao Chico: mas Chico, tem tanta gente conhecida, eu estou tão contente de estar aqui, porque eu sou assim, espontâneo. E ele pegou o evangelho para que as pessoas não percebessem, e fazendo de contar o evangelho, disse assim: não, Divaldo,
Eu vou te contar, Emmanuel está me dizendo que havia um circo, que era muito bom o circo. E nesse circo havia 2 palhaços, um palhaço velho, já cansado, e um palhaço novo, fogoso. E então, o palhaço novo, de vez em quando, ia ao pano de boca e olhava o buraco e dizia assim, meu Deus, quanta gente. E voltava correndo para o palhaço velho e dizia, tem gente que veio nos ver. E então Emmanuel diz assim, olha, o palhaço velho, eu estava acostumado a sofrimento, não. Eles não vieram ver-nos, eles vieram ver no número do arame, para ver qual dos 2 vai cair primeiro. Aí o palhaço novo baixou a cabeça e disse, segura o pé no arame. Então eu me lembrei de O Fio da Navalha, de Aldous Huxley. Caminhar no fio da navalha. Então agradecer a Deus todas as bênçãos que Ele nos deu. Nós só temos a agradecer. Lembro-me de Margarida Lopes de Almeida, a declamadora dessa família quatrocentona de São Paulo, de poetas. Ela costumava dizer, eu não preciso de nada, porque eu tenho o que é mais valioso. Então eu queria dizer, escreveu Amélia Rodrigues pelas minhas mãos, meu Deus, eu tenho tanto para agradecer, mas tanto para agradecer, que eu não quero mais do que dizer-te que eu amo a vida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que veem o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades 1000. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão, eu detecto os cegos. Se debatem na escuridão, choram na multidão, sofrem na solidão. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta vida, na outra lida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do ormeiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais. A gente ouve uma vez e não esquece nunca mais. Pela oportunidade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles voltaram a sentir. Muito obrigado pela minha voz, pela sua voz, pela voz que canta, pela voz que fala, pela voz que legisla, pela voz que trauteia uma canção, e o teu nome profere com dúlcida emoção. Diante da minha melodia, eu vejo na terra os que sofrem na afasia, e oro por eles, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles cantarão. Obrigado pela minha mão, pela mão que ajuda, pela mão que nos liberta da amargura, pelas mãos dos adeusas, da ternura, mão que aperta a mão de sinfonia, mão de poesia, mão de psicografia, mão de cirurgia, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque eu posso bailar. Diante do meu corpo perfeito, eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, marcados, paralisados, que se não podem movimentar, eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se esse lar é uma mansão, uma tapera, um ninho, uma favela, um gabato de Douro, um bangalhô, seja o que for, mas que dentro dele exista a presença do amor. Amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de amigo ou de parceiro, de irmão, de alguém que me dê a mão, pelo menos de um gato, de um cão.
porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me cobrir, ou uma mão amiga para me assistir, nem assim eu reclamarei. Pelo contrário, eu direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu tenho amor. Obrigado, Senhor, porque aqui estou, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pela sua atenção. Muito obrigado, Senhor.